Olá, gente, tudo bem? Beleza? Como estamos? Mais uma aula, estamos aqui. Espero que estejam, né? Todos bem, em casa, sempre que possível, e se cuidando, usando máscara quando for necessário ir à rua, usando também o álcool e lavando as mãos, né? Que é muito importante para que a gente possa passar por isso. Estamos mais um encontro, estamos aí reunidos aqui, né, nesse espaço virtual. Meu nome é Rafael Rolim, eu sou brincante, arte educador, professor aqui da oficina Grupo Folclórico, que é uma realização do Instituto Chico Mota, dentro do projeto Valorizando a Vida e o preconceito, vencendo o preconceito com cultura e arte, que é um projeto da Lei de Incentivo Cultural, uma lei federal de incentivo à cultura, e tem o patrocínio da Autopeças Padre Cícero e da Perseu PVC. Estamos chegando aqui no nosso ciclo inicial de encontros, então estamos no primeiro movimento que a gente explicou lá no primeiro encontro. Hoje a gente vai finalizando nos próximos dois encontros. Nesse encontro de hoje, no encontro de sexta-feira, nós estamos finalizando essa parte histórica e mais conceitual da brincadeira do reizado, das influências do reizado. E num segundo momento nós vamos trabalhar as cantigas para que a gente aprenda todas essas cantigas e aí com outros instrumentos. Então nesse primeiro momento agora eu queria trazer para vocês um pouco da influência, né, dessas brincadeiras populares, tanto do reizado quanto de outras manifestações artísticas da nossa cultura, que são as influências estéticas, né, como a gente chama na pesquisa, na academia. São essas influências estéticas e influências culturais que essas manifestações artísticas da tradição e dessa tradição que eu venho trazendo, né, do nosso folclore, da nossa cultura popular, que é uma tradição basicamente da oralidade, né, da oralidade que é aquela transmitida através, né, da fala, em que a escrita não é privilegiada, né? Até porque os antigos brincadores, muitos deles não tiveram acesso, né, a uma alfabetização. Isso é um processo também histórico, né? Como a gente está falando de manifestações que remontam aí um século e meio atrás. Essa era também a realidade, né, educacional do nosso país. A gente está falando de 100 anos atrás, a gente tinha quase que 80% da população analfabeta no país. Então, a tradição das culturas populares, né, do nosso folclore, das manifestações artísticas tradicionais, elas se construíram a sua base na oralidade, né, na fala, por falta de uma escrita. Hoje a gente já tem um panorama um pouco melhor, né? A gente já conseguiu de alguma forma avançar um pouco mais, mas aí o que fica para a nossa aula de hoje é essa potência dessa oralidade, né? Dessa fala, dessa transmissão desse saber. E aí eu queria trazer hoje, para a gente ir arrematando esse ciclo do reizado, um pouco sobre essas influências que essas culturas e que essa manifestação trouxe para as linguagens, né? Aí eu falei um pouco aqui da música, né? Talvez tenha sido a linguagem que eu mais trouxe aqui. Mostramos um pouco da dança, trouxe ainda alguns exemplos, como a coroa do reizado, né? Na área do artesanato, da artesania, né? Que tem tanto as coroas, como tem os figurinos, as espadas, e tem também uma linguagem que é muito potente, que por alguns momentos eu trouxe aqui para a gente como referência, mas que eu queria trazer para essa aula específica, que é o teatro.
a importância dessas brincadeiras, dessas manifestações para a construção de um teatro, que não é aquele teatro que a gente costuma ver muitas vezes quando a gente vai a um espetáculo, né, de teatro, lá num teatro físico. Eu estou falando aqui não do teatro clássico, né, que aí tem vários modelos do teatro clássico, né, que é o palco italiano, que é aquele mais comum. O palco italiano no teatro é aquele que tem as duas paredes aqui, né, com a parede de fundo, que é a gente chamada caixa cênica, e a quarta parede é uma parede invisível, é a divisão do palco com o público, da cena com o público. Esse modelo que a gente chama da caixa, né, que é um modelo do palco italiano, que é o que a gente vai encontrar muito, né, que talvez seja o modelo de teatro, espaço físico, mais comum de encontrar aqui no Brasil, que é o palco italiano. Mas aí temos outros modelos, né, que também de referência europeia, né, que é o teatro, por exemplo, de arena, que é aquele em que os atores ficam no centro e a arquibancada fica, os espectadores ficam no seu entorno, ou num círculo ou num semicírculo, ou mesmo em um formato mais quadrado, mas os atores ficam num plano abaixo e a plateia fica numa espécie de arquibancada. Isso a gente chama de arena, que também tem muito no Brasil. É muito comum você encontrar em alguns parques, em algumas escolas, né, em algumas instituições que tem esse modelo, que é um modelo, inclusive, que é muito utilizado para espaços abertos, né, o teatro de arena, que dá nome, inclusive, a um grupo histórico antigo que já existiu aqui em São Paulo, né, o teatro de arena. Então tem aqui o teatro palco italiano, esse espaço físico. Porém, o que eu queria trazer, tem outros modelos, o elisabetano, né, que aí é muita influência do teatro inglês, né, aquele teatro, quando você assiste alguma referência ao Shakespeare, né, que foi um grande dramaturgo, escritor, né, de clássicos, Romeu e Julieta, Orfeu, Otelo, né, ou seja, Orfeu não, Otelo, um grande escritor. Ele trabalhou seus espetáculos, né, estou falando em 1400, no modelo de palco elisabetano, em homenagem à Rainha Elizabeth, né, rainha da Inglaterra, que aí já é um teatro que tem uma diferente espacialidade, que ele lembra um palco italiano, mas a plateia se dispõe em diversos níveis de altura, o que talvez parecesse mais com algo elisabetano para a gente aqui no Ceará. Poderia pensarmos aqui no Teatro São João, em Sobral, e o próprio Teatro José de Alencar, como uma inspiração, mas que não são elisabetanos. Eu acho que aqui no Ceará, no Brasil, não sei se a gente tem algum teatro elisabetano. Isso eu posso depois, caso vocês queiram, procurar. Mas eu estou falando desse espaço físico, que ele sempre foi utilizado pelos profissionais do teatro, pelos atores e atrizes, e não só os profissionais, mas também os teatros, os artistas amadores, os artistas das artes cênicas universitários, que são amadores, muitas vezes ainda estão estudando, se profissionalizando. Esses espaços clássicos, como eu falei no começo, esses espaços eles remetem a esse tempo, espaço desse teatro que veio muito com influência europeia, né, principalmente aí, inglesa, francesa, mas também muito da Península Ibérica. Porém, o teatro que eu queria trazer hoje aqui é um teatro que tem mais a ver com a nossa oficina, que é um teatro que a gente muitas vezes chama de teatro de rua, que é um teatro popular, que é um teatro feito muitas vezes no espaço do público, da praça, da rua, às vezes num descampado, num terreno mais aberto. Por exemplo, que a gente pode chegar mais próximo de algo que a gente já tem, talvez, interiorizado na gente, que é
por exemplo, a Paixão de Cristo. Paixão de Cristo, quando a gente assiste a de Jerusalém, tem a Paixão de Cristo do Paracuru, do Beberibe, do Eusébio, você vê que são espaços abertos. Então são espaços que são ou adaptados ou construídos, mas pensando a rua, pensando esse lugar do céu ao ar livre. E são nesses espaços, e é também a partir desse desenho, dessa possibilidade de fazer. O teatro em qualquer lugar, então, nesse sentido, já que eu posso fazer ele na rua, numa praça, numa quadra, num ginásio, né? A cultura popular nos ensinou muito disso, vem falando sobre isso, vem mostrando isso. E a brincadeira, por exemplo, do reizado, das bandas cabaçais, do coco, né, do coco de roda, da ciranda, são brincadeiras que você percebe quando você assiste, mesmo na televisão ou quando você vai a um espetáculo, elas privilegiam esses espaços que são abertos, né, esses espaços que é da rua, que tem a ver com essa cultura desse povo, porque lá atrás eu expliquei, né, a cultura popular é a cultura do povo, feita pelo povo para o povo. Então esse teatro popular é um teatro também feito pelo povo, para o povo e feito com o povo. E aí vocês podem depois pesquisar, e eu também vou trazer uma referência depois para vocês, de como isso se dá. Então, por exemplo, da brincadeira dos reisados, o reizado, ele chega, né, como eu falei, vai na casa, vai volta, quando ele está na rua, ali ele instaura, naquela rua, naquela esquina, em frente àquela casa, em frente àquela igreja, naquele parque onde está tendo aquela festividade, geralmente abre-se uma grande roda de espectadores e o reizado brinca no meio. Ali, naquele momento, então está instaurado um palco, que não é nenhum desses palcos que eu falei, é o palco da rua, que é também conhecido como esse teatro de rua. Esse teatro que é feito na rua, com as pessoas que estão na rua, para as pessoas que estão na rua. E esse teatro no reizado, muitas vezes, ele é cheio de personagens, de cenas, de objetos, figurino, ou seja, nas brincadeiras populares, a gente tem quase todos, se não todos os elementos que são necessários a um fazer teatral em qualquer lugar do mundo. Então, como eu estava dizendo, você tem um texto, que muitas vezes não é escrito, mas é falado pelo mestre, pelo Mateus, né, que é um palhaço na brincadeira, depois eu vou falar um pouco mais sobre o Mateus ao final. Você tem os próprios personagens, que eles têm um texto, eles têm toda uma fala, que, como eu já disse, né, transmitido na oralidade, e aí temos aí personagens, temos cenas, temos objetos, figurinos, indumentárias, a própria confecção dos entremeios, do Bumba Meu Boi, da burrinha, do jaraguá, tudo isso, se vocês perceberem, são elementos que você pode encontrar em qualquer lugar do mundo, em vários espetáculos. Né? Por quê? Porque eles são universais. Né? O teatro, como uma linguagem artística, ela já nasce de uma forma universal, porque ela é possível você executar, mesmo com poucos recursos, mesmo com pouca técnica, no sentido daquela técnica acadêmica, e aí cada um vai buscar a sua, e que nos brincantes, na brincadeira popular, essa técnica ela é conquistada com o passar do tempo. Então, quanto mais aquela pessoa, aquele mestre, por exemplo, ele está à frente daquela brincadeira, com certeza, mais ele vai ter o domínio dos textos, das deixas, né, que é aquela coisa da piada, da brincadeira, que é uma coisa também muito importante de destacar nesse teatro popular, né? A brincadeira como algo do cômico, como da palhaçada, né? Do fazer o público rir na rua, né? Aliás, esse fazer rir que nos remete assim, a um momento de tranquilidade, a um momento às vezes também de relaxamento de um povo que vem de lutas, né, muitas vezes dessa existência e dessa resistência sofrida. Né? Muitos dos grupos e coletivos ainda se encontram em situações de desassistência
política, dos governos, dos estados, né? São grupos que ainda padecem de dificuldades financeiras, né? De espaços para ensaiar, né? De instrumentos, de um bom equipamento de som. Mas diante de tudo isso, eles fazem a sua brincadeira, eles encenam o seu espetáculo. E nesse encenar desse espetáculo, tem todos esses elementos que eu trouxe, que são elementos básicos de qualquer espetáculo teatral. E isso a gente vai encontrar na brincadeira. E na brincadeira, aí pensando no reizado, ela é organizada, né, muito a partir, como eu já trouxe no encontro passado, né, a corte do reizado no meio. Aí você já começa a imaginar uma cena, como uma espécie de uma cena teatral, que é uma cena, e aí eles estão aqui naquela grande roda, né, chegou na rua, e aí você vai encontrar a corte do reizado, né, que são uma referência, uma alusão aos reis negros africanos, porque os reis negros africanos já faziam as suas celebrações, as suas festas de coroações na África antes do processo da escravização, ou seja, já se existia, tanto na África como nos nossos índios aqui, processos que a gente poderia dizer de fragmentos cênicos, né, de pequenos espetáculos, e isso, se a gente for olhar a fundo, os nossos rituais indígenas, que duram às vezes 2, 3, 4, 5 dias, são grandes cenários, grandes espaços cênicos também, né? Não aí no sentido cênico do fingir, né? E aí a brincadeira traz isso, né? Tem uma coisa do fingir, que é do ator, né? Da interpretação, que na brincadeira do reizado é muito inspirado nessa influência desses reis negros e dessas matrizes indígenas. Ele, naquele momento que ele está ali na corte, dessa corte de reis coroados, tem um rei, tem uma rainha, tem um príncipe, uma princesa, tem um mestre. Geralmente são esses 5, mas também às vezes tem um contramestre, às vezes tem o secretário de sala, que ficam nessa corte, que é uma espécie ali de um núcleo primário da brincadeira, que é ali onde está o mestre, às vezes onde está o filho do mestre, né, o outro brincador antigo. E essa corte, ela é resguardada por 2 cordões, que eu também já comentei, e aí você já começa a ver uma cena, né? São 2 batalhões, 2 cordões, né, com os brincadores aqui, com os brincantes, desde o seu embaixador, aí vem o guia, contra-guia, todos eles, cada um com a sua vestimenta adequada, e eles protegem essa corte. E aí, quando eles chegam nesse terreiro para brincar, esses brincadores também abrem o espaço para ampliar a cena, e nessa cena, nesse miolo, a corte também se desfaz, e ali se instaura o palco, nesse centro dessa roda. E nesse palco é que se faz esse teatro popular. E aí, quando eu falo desse teatro popular, eu estou falando do boi, que tem toda uma indumentária, toda uma confecção de figurino para o boi, o que a gente chama o pano do boi, né? Que aí embaixo vai o miolo do boi, que é aquela pessoa que embaixo do boi ela dança com o boi, né? Que ela faz todo o movimento de dar vida ao boi, chama miolo do boi, né? Então ali tem o boi, tem a burrinha também, que é uma espécie de jumentinho, e às vezes é colocado por uma criança, às vezes não, você chegar em Sobral já são os mais velhos que trabalham com a burrinha mais robusta, que é outro personagem, que ela entra para fazer uma espécie de brincadeira também, mais pueril, mais infantil. Aí você tem também o jaraguá, que eu também já trouxe aqui, que é um bicho, né, que tem uma queixada, que é um bicho fantástico, que é um bicho que assusta, mas que também brinca. Aí você vai para o doido e para a doida, né? Aquela referência que eu também já trouxe num outro momento, que é o doido entra na cena, ele entra procurando a doida, né? Aí ele bagunça aquela cena, né, que é própria das brincadeiras populares, tem um pouco daquela algazarra, é aquele doido chegando, ele chega todo doido quando chega num lugar, as pessoas de alguma forma
se assustam, os mais jovens, as crianças, os mais velhos acham engraçado. Então tem um misto de assustamento com comicidade, né? Um pouco de medo e de alegria, esse jogo, esse atencionamento que ocorre com esses personagens é que faz deles também esses seres tão queridos, admirados e também muito assustadores para as crianças. Mas aí o doido entra, aí ele procura bagunça, a brincadeira está acontecendo ali, às vezes está passando uma cantiga, mas já tem uma hora marcada, como no teatro, e aí por isso a importância do teatro, né, assim, dessa coisa. Tá tudo marcado, todos os brincadores já sabem que primeiro vai entrar o jaraguá, depois vai vir a burrinha, depois vai vir... Quando entra o doido, os brincadores já sabem, a plateia não sabe, né? Porque isso também ocorre no teatro, né? Os artistas sabem o que vai acontecer, mas a plateia não. Então, assim, no caso das brincadeiras populares, muitas vezes a plateia já sabe, né? Também no caso do teatro, é óbvio. Se você já assistiu o espetáculo, você já sabe o que vai acontecer. Mas mesmo assim ainda causa sempre um frisson, uma brincadeira, uma agitação, porque mesmo no teatro você pode assistir 10 vezes o mesmo espetáculo, sempre vai ser diferente, porque é vivo, não é o cinema. O cinema é gravado, é congelada. Aquela imagem, se eu tiver 20 anos, daqui a 30 anos, a imagem que vai aparecer lá sou eu, Rafael, com 20 anos. Então, no cinema é diferente, não é o ao vivo. No teatro e no teatro popular é ao vivo. Então, sempre vai ser diferente. Então, como eu estava dizendo, o doido entra, bagunça, faz aquela confusão, para a música, é aquela quiprocó, como diz, né? Aquela confusão medonha, e aí ele sai. Primeiro ele procura o mestre, né? Para saber, você viu minha mulher por aí? Você viu minha mulher por aí? E aí ninguém viu, ninguém sabe, porque ele é doido, né? Quem é que acredita, conversa com um doido, né? Então, ele entra, bagunça, aí vai-se embora. Assim que ele sai, que o reizado vai continuar a brincadeira, tudo isso combinado, a doida chega. E aí, o texto da doida, da mesma forma do texto do doido, é procurando pelo marido. Bagunça tudo de novo, começa tudo de novo. E aí ela pergunta, cadê meu marido? Cadê meu marido? Pergunta pro mestre, pergunta pro Mateus, que é o palhaço da brincadeira, que já também eu vou falar sobre ele. Cadê meu marido? Cadê meu marido? Cadê meu marido? E ninguém acha, e todo mundo acha que ela tá doida, né? Porque ela é uma doida, então que não tem marido nenhum. Mas aí, como o doido chegou primeiro e não se encontrou, que a doida vem depois, o público já começa a entender que eles estão um procurando o outro. Que realmente eles são doidos, mas eles existem. Então, o doido entrou procurando a doida, o povo achava que era maluquice, mas a doida apareceu. Então, peraí, eles são doidos? Eles não são doidos, e isso cria um jogo, e o jogo é um dos principais elementos do teatro, aí seja ele em qualquer lugar do mundo, e é nesse jogo, nessa brincar, nesse que os americanos falam to play, né? É jogar, que é essencial para o teatro. Mesmo uma pessoa em cena, ela está jogando com a plateia, ela está jogando com um objeto ali, mas principalmente com o vivo, com a plateia. O jogo requer uma troca. Então, mesmo uma pessoa sozinha em cena, existe o jogo. E o jogo é essencial para qualquer apresentação cênica, principalmente quando se fala do teatro. E do teatro popular não é diferente. Então, nessa do doido entrar e da doida entrar, tem uma hora ao final, depois deles fazerem isso 2, 3 vezes. E aí tem uma coisa que é muito legal na brincadeira também de rua, que assim, se uma piada funcionou, eles vão, né, brincando e trazendo, fazendo com que essa piada aconteça 2, 3 vezes, até que o momento que eles se encontram e celebram uma espécie de casamento, que aí entra o padre, e o padre, nessa brincadeira, celebra o casamento da doida e do doido. Então isso, por exemplo, é uma cena que eu acabei de contar, que a gente, quando está trabalhando com a presencialidade, né, no caso, quando a gente está ao vivo, quando a gente está fazendo oficina com as pessoas no espaço, a gente brinca, inclusive, de fazer uma espécie de interpretação dessa cena.
E aí, uma das últimas palavras que eu queria trazer, a partir desse exemplo, né, da importância do teatro, tanto influenciando essa brincadeira, como essa brincadeira, as brincadeiras influenciando o teatro, uma coisa influenciando o outro, e com todos esses elementos que compõem essa brincadeira em qualquer lugar que você esteja no mundo, né, porque isso é universal, tem uma figura central junto com o mestre, que é o Mateus. O Mateus, geralmente tem um Mateus e uma Catirina, eu tenho falado muito do Mateus aqui, mas geralmente é o Mateus e a Catirina que, de alguma forma, organizam e desorganizam essa brincadeira. Eles organizam no sentido de, eles fazem parte da brincadeira, mas eles desorganizam porque eles são dois palhaços. E eles estão o tempo inteiro inseridos na cena. E tem uma liberdade cênica. É como uma espécie, no teatro do oprimido, não sei, o Coringa, que ele pode interferir em qualquer hora. A gente tem muito o bobo da corte, por exemplo, no teatro medieval, né? Pensando no período medieval, aí mais uma influência das monarquias, né? Desses períodos monárquicos, porque o bobo da corte lá atrás era o cara que conseguia fazer o rei rir a partir de palhaçada. Ele, inclusive, era o único que tinha liberdade para tirar a brincadeira com o rei. Na brincadeira do reizado é da mesma forma. Nós temos uma espécie de bobo da corte que é muito restritivo, talvez é restringir demais, porque o Mateus é mais do que um bobo da corte. Ele não é um bobo. Ele não está ali só para rir. Ele está ali também. Ele é um grande palhaço. Ele com a sua companheira Catirina, ficam, às vezes eles no intervalo entre um personagem e outro, eles entram em cena e faz uma brincadeira. Tem o terço, o rosário que o Mateus dá, que é uma grande paródia com relação às celebrações ecumênicas da igreja, ou seja, ele reza um Pai Nosso todo atravessado, cheio de palavrão. Ele é um bagunçador da brincadeira. Mas, por exemplo, se no meio da brincadeira, que é na rua, e aí um detalhe especial e importantíssimo para a gente finalizar essa primeira ideia que eu vou deixar aqui só como um fragmento do reizado e do teatro popular, é que esse mesmo palhaço que ele bagunça a brincadeira, ele tem que ter total domínio do que está acontecendo. Por exemplo, muitas vezes você está vendo um espetáculo de rua, aparece um bêbado, aparece um doido, aparece uma pessoa às vezes que quer interferir porque às vezes está em situação de rua, relembra de uma brincadeira, ela quer entrar porque quer entrar na brincadeira e não percebe que ali está tendo um espetáculo, às vezes quer interferir. Quem é que faz toda essa mediação? Quem é que cuida desse espaço cênico? É o Mateus. O Mateus e a Catirina, então também eles são os grandes protetores. E o mestre Oswaldo Barroso, né, que é nosso grande guru dos reizados cearenses, ele vai dizer, a partir das falas dos antigos mestres, porque o Mateus e a Catirina, são um casal, feitos geralmente, né, na tradição mais antiga por dois homens, o Mateus e a Catirina, portanto, eles pintam o rosto, como nos maracatus aqui cearenses de Fortaleza, eles pintam o rosto, e aí alguns mestres mais antigos relatam e trazem, né, nos seus depoimentos, principalmente nos depoimentos recolhidos pelo professor Oswaldo Barroso, que eles pintam o rosto para afirmar uma negritude. E eles são os verdadeiros reis do Congo, porque eles reafirmam esse lugar, reafirmam essa história, essa identidade e essa cor. O que cabe discussões futuras, que eu não vou adentrar agora por conta do movimento Blackface, né, que tem no Sudeste, que tem sido ferrenho crítico a algumas manifestações já contemporâneas com pessoas que pintam o rosto de preto, o que não é o caso das brincadeiras do reizado, porque isso não é uma coisa que vem de agora. Isso já tem mais de 150 anos, muito antes de toda essa luta, inclusive, que a gente consegue hoje enxergar como militância do movimento negro. É um assunto muito delicado, que não vai ter tempo aqui da gente aprofundar, mas aí deixo aí para vocês
essa pulguinha atrás da orelha para que vocês possam ir pesquisar, e eu vou trazer durante todo esse vídeo, vocês vão assistir imagens e fotografias de minha pesquisa, mostrando cada um desses personagens e trazendo um pouco dessas referências, dessas brincadeiras, desses reisados, onde foi que eu coletei essas informações, de onde são esses personagens e o que eles estão a fazer. Pois é isso. Hoje nós ouvimos e brincamos muito sobre esse teatro popular, essa história desse teatro popular, que remete à nossa história, que remete ao nosso teatro e que é muito importante para nós. Fica a dica para que vocês possam pesquisar e tenham uma boa aula, assistam, indo lá no canal do Instituto Chico Mota, clica lá, se gostar, dá aquele like, divulga para os amigos, fique em casa e até a próxima.